Fica pra... Pronto, então, deixa eu só passar de novo aqui. Olha, a gente vai falar sobre frase, oração e período. Meu Deus, tem uma muriçoca tamanho do mundo aqui. Pronto, aí nós temos aí na página 104, falando sobre frase, oração e período, tá certo? Aí o que é que eu quero de vocês sobre isso? Eu sei que vocês já sabem que, vocês todos sabem que uma frase é aquela que tem um sentido. Quando eu digo assim, bom dia, como assim? O cumprimento da aeromoça na porta do avião já é um desafio para a sua compreensão. Então, tem frases que têm verbo e frases que não têm verbo. Como, por exemplo, bom dia. Bom dia não tem verbo. Ela é chamada de frase nominal. E quando eu digo o cumprimento da aeromoça, o cumprimento da aeromoça já era esperado e tal, ou foi muito respeitoso. Deixa eu ver. Eu estava caminhando pela rua. Esse tipo de frase, ele tem verbo. Quando tem verbo, ela é chamada de frase verbal, tá certo? Deu para entender? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Pronto. Aí lá embaixo, nós temos aqui no texto, temos frase, é um enunciado, seja ele oral ou escrito, que forma uma unidade de sentido, com o objetivo de comunicar algo. Se eu pego e falo uma palavra que você não conhece, ela não é uma frase, certo? Ou eu invento uma palavra que você não conheça, não é uma frase. Por quê? Porque você não houve comunicação, certo? Então, essa frase, se tendo um verbo ou não tendo verbo, certo? Ela não seria uma frase porque não tem comunicação. Mas se eu tenho, se eu tenho, se eu tenho eu faço uma frase ou falo uma frase e que você compreende perfeitamente, aí essa é uma frase. Se tiver verbo, é verbal. Se não tiver verbo, é nominal, tá certo? É o que a gente vai ver na página 105 em diante. Aí aqui, ó, na página 105, que eu já tinha falado nas aulas passadas também, existem as frases nominais, certo? Aí tem frases nominais. As frases nominais, elas são organizadas em torno de um verbo, certo? Frase em torno de um verbo, certo? Então, bom dia, como assim, o que, calma, cavalheiro, calmamente, por quê? Então, essas frases, qual é o verbo daí? Não tem. Então, essas frases é chamada de frases nominais, certo? Então, nós temos esses exemplos de frases nominais. Essa não, bancos flutuantes não, tudo menos bancos flutuantes. Tem um monte de palavras aí, Peguei. nenhuma dessas é frase verbal, é só frase nominal, não tem verbo aí não. Depois eu pego. Aí as frases verbais, oi? Oi? Depois eu pego, professor. Não, mas só estou Porque eu já me perdi. explicando. Eu estou Ah, tá. explicando o que é frase verbal, o que é frase nominal. Frase verbal é o que tem verbo e frase nominal é o que não tem verbo. Tá certo? Aí as frases verbais. Odeio a rotina, certo? Aí temos o verbo odiar, né? Eu odeio a rotina. Qual é o verbo? Odiar. Não vai acontecer nada. Qual é o verbo? Acontecer. Acontece. No caso, vai acontecer, que é uma locução verbal. Mas nós temos aí, né? Essa aí. Aí cada uma dessas frases é uma oração ou período simples, certo? Quando só tem. Quando não tem. Quando tem um verbo, o período é simples. A frase, ela vai ser chamada de período simples quando tem um verbo. E a frase
vai se chamar período composto quando tem mais de um verbo, 2 ou 3 e tal. Esse período também é chamado de oração. Então, vamos organizar o que é que nós aprendemos. Frase é todo enunciado com sentido, ok? Então, a frase, quando ela tem verbo, ela é chamada verbal. Quando ela não tem verbo, é chamada nominal. Deixa a nominal de lado e vamos para verbal. Quando a frase ela é verbal, ela é chamada de oração. E a oração, quando tem um verbo, ela é chamada de período simples. Quando tem mais de um verbo, ele é chamado de período composto. Deu para entender? Deu. Pronto. Aí oração ou período simples são frases organizadas em torno de um verbo ou de uma locução verbal, certo? O período formado por mais de uma oração é classificado de período composto. Aí os assentos de suas cadeiras são flutuantes e podem ser levados para fora do aparelho. Então, aí tem o verbo são, o verbo ser, e o verbo podem ser levados. Então, nós temos aí um período composto, ok? Aí nós temos aí na página 105. Aí tem um quadro que é para fazer, certo? Esse quadro você vai ter que colocar aqui a definição de frase. Aí uma definição bem simples é essa aqui, ó. Eu vou botar para vocês, vocês vão preencher aí. É todo enunciado com sentido, certo? Todo enunciado com sentido. Aí você coloca aí. Aí, qual é a característica da frase nominal? Que não tem verbo. Não tem verbo. Qual é a característica da frase verbal? Tem verbo. Certo? Aí, quando tem só um verbo, é um período simples. Completa aí, viu? Que esse quadrinho depois eu vou botar lá, simples. E quando tem mais de um verbo, é chamado de período composto. Aí vocês printem aí, os assistentes, printem aí, printe e mande lá no grupo, viu? Tá certo? Ivone? Ivone? Cadê Ivone? Oi. Printa aí e coloca lá no grupo do WhatsApp, viu? Pronto. Já? Já copiar não, né? Mas aí eu já tirei o print. Pronto. Então, esse vai ser o print, vai ser o print, tá? O print da atividade de hoje. Deixa eu colocar aqui, cadê? Aí, vou olhar aqui como é que tá. É pra botar no grupo do oitavo, é? Do oitavo. Tá. Certo? Deixa eu ver se você botou lá agora. Certo? Já colocou? Ainda não. Vou botar lá agora. Eu tô olhando se você botou ou não. Show. Deixa eu ver aqui se ficou bom. Muito bem, beleza. Aí eu vou passando para a próxima página, que são os exercícios. Os exercícios vocês vão ter 15 minutinhos para 10 minutos para fazer esses exercícios, viu? Os seguintes aqui. Ô, professor, tô toda perdida, porque fiquei na outra página.
Que outra página, menina? A gente já está na página 106. Então, mas eu fiquei na página 104, eu acho. 104 só tinha A No e B e quadro C, que eu não fiz menina. ainda. Sim, aí você vai fazer. Eu disse a você que era para fazer só as palavras, não era para fazer o quadro. Certo? Aí agora a gente está na página 106. Na página 106, vocês vão fazer os exercícios da página. Vocês vão fazer o 1, o 2, o 3, letra A, B, C, D, D, E e F. Certo? Enquanto isso, eu vou fechar aqui e vou tomar um cafezinho, viu? Professor, Você vai fazer essa letra A. Só um minuto, Micael. Essa letra B, essa letra C aqui embaixo. Vou voltar. A D, a E e a E só. E a F? A F ainda dá para fazer. Viu? Oi, Micael. eu acho que você Eu já fez já fiz, atividade já. e Já já fiz. corrigiu, porque Eu já aqui fiz, no já. meu livro a gente fez até a número 2 da C. Não lembro, não. Pronto. Então, para Ivone que não tem, aí eu vou. A gente vai. Vocês coloquem aí corrigido em 29/7. Viu? 29/7. Quem não corrigiu, quem não fez, vai fazer agora. E me dê só 5 minutos para tomar um cafezinho. Certo? Fiquem aí. Quem já fez, beleza. Quem já fez, vai continuar o exercício até a letra C da página 108. Já fez a letra C da página 108? A B, a C. Já, Micael? Já, João? Eu já. Fazendo. Pronto. Então, façam até a página 108, que é o que a gente vai fazer. Eu vou tomar um cafezinho, fiquem quietos aí. Eu só vou desligar a Tá câmera, certo. mas eu estou escutando, viu? Qualquer dúvida é só falar. Tá. João Vitor, Oi. qual é a resposta da A? Parece já apresentar Como é? irritação, né? Repita aí. A resposta da A do 1, da 106. Sim. Coloque parecem afetuosos. Tá, peraí. Pronto. A B. Negativos não dá. Essa é a resposta da B? Sim. Foi, a gente corrigiu já isso aí. Pronto, agora só falta a C, a D. Não dá pra ver. Posso passar, né? Pode. Por mim, pode.
Pronto, já voltei. Já voltei. Deixa eu olhar aqui no chat. Aí, o que o uso de sombras no segundo quadrinho indica, João? Qual foi a resposta? As falas. As falas, muito bem. Letra D. No terceiro quadrinho, o que Julieta quis dizer com a expressão a princesa vira plebeia? Que o quê? Quis dizer que não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, muito bem. Certo? A letra E. Observe que Que no diz que não tem dinheiro, é? que diz que não tem dinheiro. Aí observe que no diálogo entre Julieta e o pai, há frases organizadas de diferentes modos. Assinale as frases abaixo como frases nominais e frases verbais. Aí, pai, é frase verbal ou frase nominal? Verbal. Não, Nominal. nominal, não tem verbo. O que você quer, minha princesa? Nominal ou verbal? Verbal. Verbal. Aumento de mesada. Nominal. Nominal. Negativo. Nominal. Nominal. Não dá. Nominal. Verbal. Olha o dá aí. Verbal. Que é o verbo dar. Verbal. Verbal. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia. Verbal. Verbal, que tem um verbo virar. Certo? Então Espera aí, fica professor, espera aí. nominal. Presta atenção que eu estou repetindo de novo. Estou repetindo, Ivani. Aí, vou repetir para quem está atrasado. A primeira frase é nominal, a segunda é verbal, a terceira é nominal, a quarta é nominal, a quinta é verbal e a última é verbal. Que tipo de frase predomina na tira? Verbal. Verbal, certo? Verbal. A letra G. Qual é a alternativa aqui que indica melhor o efeito produzido pela alternância de frases na tira? Torna os diálogos mais lentos e retarda o desfecho, torna os fatos e diálogos mais rápidos, não interfere na dinâmica, ou o diálogo é mais rápido, mas o desfecho demora. Torna os Torna os fatos e o fatos diálogo e o mais diálogo rápido. Mais Mais rápido, muito bem. Certo? Já, Ivani? Tô fazendo a F ainda. A F é verbal, né? É. A G é o quê? G. A G torna os fatos e diálogos mais rápidos. O segundo pontinho aí. O segundo pontinho, viu? Aí a letra H. A frase aumento de mesada é curta e objetiva. Suponha que a personagem não estivesse com muita coragem para fazer esse pedido e, em vez de uma frase curta, optasse por uma frase mais longa, com mais argumentos para sensibilizar o pai. Certo? Aqui, ó. Aumentar aqui. Para sensibilizar o pai. Reescreva essa frase levando em conta essa situação. Então, se ela diz assim, aumento de mesada, então você deveria colocar assim, pai, preciso um aumento de mesada. Pai, preciso um aumento de mesada. Pai, preciso de um aumento de mesada. Tá certo? A número 2. Lê as frases a seguir
e circule os verbos ou as locuções verbais e depois diga se é período simples ou período composto, tá certo? Se é o 2, agora vamos para a letra A. Com o avião no ar, dá uma espiada pela janela e se arrepende. Quais são os verbos que tem aí? Dá e se arrepende. Isso, dá e se arrepende. Se tem 2, é período simples ou composto? Composto. Composto. Precisa Então, botar os dois verbos ou só dizer se é simples ou composto? bota só simples ou composto. Quem tem o livro, circula o verbo, viu? Tá. Com o avião no ar, dá, você circula esse dá e arrepende no final da frase. É período composto. A letra B, senhores passageiros. Aqui fala o comandante Araújo. Qual é o verbo? O verbo fala. Fala. Quem tem o livro, circula Simples. fala. Período simples. Muito bem. A letra C. Mas a cada dia, a cada sacudida, abre os olhos e fica cuidando a portinha do compartimento sobre sua cabeça, de onde a qualquer momento pode pular uma máscara de oxigênio e matá-lo do coração. Abre é o primeiro verbo. Abre, fica. Fica cuidando, certo? Tem mais. Pode pular. Pode pular. Fica. Pode pular e matá-lo. São 4 verbos, período quê? Composto. Período composto, muito bem. Período composto. A letra D. A seguir, nosso pessoal de bordo fará uma demonstração de rotina do sistema de segurança desse aparelho. Qual é o verbo? A seguir e fará. Não. A seguir não é verbo, não. Seguir. Não. Aí a seguir é uma conjunção, preposição, viu? Tá. Se tivesse seguir, fará. Se tivesse seguir somente, aí é o verbo seguir. Mas como tem a seguir, que quer dizer alguma coisa posterior, ele é uma conjunção, viu? Um advérbio. Fará, demonstração, professor. Fará. O verbo fazer. Certo? Período simples. Só esse? Só. Aí lê a frase empregada como título de uma matéria jornalística. Praia da Pipa, um caminho deslumbrante até o paraíso. Assinale o item que completa a afirmação adequadamente. Esse título, ele é uma frase nominal. Por quê? Porque não desce aí, verbo. Professor, a tela. Não tem verbo. Oi? Desce a tela aí do livro. É verdade. É porque eu estou olhando o meu livro, aí eu me perdi. Aí ele pergunta assim, por que essa é uma frase nominal? Por quê? Porque não tem verbo. Certo? Todo exemplo de matéria de jornal, né, a notícia de jornal, ela não tem verbo, viu? Vamos para a letra B. Aí pergunta a letra B. Já terminou, Ivone? Posso passar? Pode. Não Aí, contém verbo. Na letra B. Entre os títulos jornalísticos a seguir, transcreva no caderno que é formado apenas por uma frase nominal. Olha, primeiro tem desbrave Fernando de Noronha. Desbrave vem de desbravar, que é verbo. Roteiros alternativos em Brasília. Maceió é eleita a cidade mais bonita do Brasil. Aí tem Maceió é eleita a cidade mais bonita do Brasil, tem o verbo ser, que é o é ali. O é conjugado, é o verbo ser conjugado. Então, a resposta é esse aí. Roteiros alternativos em Brasília. Tem que escrever esse segundo quadrinho no caderno? Quadrinho? Que quadrinho? Roteiros alternativos em Brasília. Essa frase é... Tem que escrever essa frase na letra B. Ok? Aí vem agora. Letra C. Leia a seguir e depois assinala as alternativas que indicam as razões de uso de frases nominais em títulos de jornais, em textos jornalísticos.
torna o texto mais detalhado, contribui para uma leitura mais ágil, ocupam melhor os espaços da página do jornal, evitam o uso errado dos verbos ou tornam o texto mais objetivo. Torna o texto mais objetivo. Isso, mas tem outra. Evita o uso errado de verbo. Não. Torna o texto mais objetivo e contribui para uma narrativa mais ágil. Quando eu vou ler um jornal, já é do próprio ser humano, eu vejo o título dele, se eu me interessar, eu já vou lendo. Caso eu não me interesse, eu passo direto, passo daquela matéria, certo? Peraí, viu, professor? Então, contribui para uma leitura mais ágil e torna o texto mais objetivo. Já? Pera. Pronto. Ok. Aí nós temos aqui os elementos da oração, certo? Os termos essenciais da oração. Essencial é aquilo que não pode faltar. Os termos essenciais da oração é o sujeito e predicado. Aí, quando eu digo assim, o gato bebe água. Quem bebe água? O gato. O gato é o sujeito da frase. Logo, existe o sujeito e o predicado. Então, tem os termos essenciais da oração. Aí aqui nós temos aqui, nós vamos estudar os tipos de sujeito e os tipos de predicado, viu? Nessa página nós temos aqui que em relação à função sintática, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Quando eu digo assim, os assentos de suas cadeiras são flutuantes, o que são flutuantes? Os assentos de suas cadeiras. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é o núcleo que é a palavra que nunca vai mudar? É justamente assentos. Então, assentos é a palavra central, que é chamada núcleo do sujeito. Todas as outras palavras são chamadas de adjuntos adnominais, porque estão sendo ligadas ao núcleo do sujeito, que é um substantivo. Aí tem o verbo ser, né? Que a gente vai estudar mais à frente, que são os verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, são verbos de ligação, certo? Lembrar que na concordância nominal e na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, certo? E se o sujeito for plural, todas as outras palavras têm que ser plural também. Eu não posso dizer assim, os meninos saíram de casa. Eu tenho que dizer que os meninos saíram de casa, certo? Então, nós temos aí que o sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Não pode ter esse problema de concordância nem nominal e nem verbal, tá certo? Aí, sujeito é o termo que se declara, que se refere, sobre o qual é dada uma informação principal, e predicado é toda informação que é dada sobre o sujeito. Existe o sujeito simples, certo? O sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. A aeromoça oferece o jornal. Quem oferece o jornal? A aeromoça. Então, só tem um núcleo de sujeito, né? Só tem uma só pessoa. Aí, um só núcleo, então é sujeito simples. Quando tem mais de um, se eu botasse aqui, a aeromoça e o piloto ofereceram um jornal. Aí eu tenho dois núcleos, a aeromoça e
e o piloto, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então, a aeromoça e os passageiros fecham os cintos de segurança. Então, são dois núcleos aí, aeromoça e passageiros, tá certo? Quando tem mais de dois núcleos para lá, é sujeito composto, tá certo? Existe o sujeito desinencial ou subtendido, ou sujeito oculto. Eu, particularmente, eu chamo ele de sujeito oculto. É quando você oculta o sujeito, mas você sabe que ele está lá. Geralmente são as pessoas eu, tu, nós e vós. Quando eu digo assim, fomos ao cinema, quem é que foi ao cinema? Quem é que foi ao cinema? Nós? Nós. Aí é sujeito oculto, porque você conseguiu identificar. Então, toda vez que você fizer a pergunta, o sujeito não está lá expresso, não está lá aparecendo. Mas se você fazer a pergunta e responder eu, tu, nós e vós, certo? O sujeito vai ser oculto. Então, quando eu faço a pergunta ao sujeito e a resposta é ele, ela, eles ou elas, então é sujeito indeterminado, certo? Quando eu digo assim, roubaram um banco, quem foi que roubou o banco? Não precisa copiar isso não, né, professor? Não, está no livro. Tá, é sujeito oculto, porque ninguém sabe quem foi. Não, acabei de dizer, sujeito indeterminado. Sujeito oculto é quando eu respondo eu, tu, nós e vós. Sujeito indeterminado é quando eu respondo ele, ela, eles ou elas. Quando eu digo roubaram um banco, quem foi que roubou? Eles? Eles. Então, sujeito indeterminado. Tá certo? Pronto. Conseguem acalmá-lo. Quem é que consegue acalmá-lo? Indeterminado. Indeterminado, eles ou elas, viu? E aí tem ligaram para a sua casa. Quem foi que ligou? Eles ou elas. Roubaram um depósito. Eles ou elas. Viu? Certo? E aí nós temos essa forma aí. Também pode ser vive-se melhor, né? E precisa-se de pedreiros, precisa-se de motorista. É a regra que tem para sujeito indeterminado, certo? Quando tiver com SE e uma preposição logo a seguir. Precisa-se de pedreiros. Então, esse aí é um sujeito indeterminado. E o último tipo de sujeito é o sujeito oração sem sujeito. As orações sem sujeito, elas têm umas regrinhas. O verbo haver, no sentido de existir, certo? Não houve registro de tumulto, não existiu registro de tumulto. O verbo haver no sentido de tempo passado, certo? Deixa eu encerrar a aula aqui. Professor, tem 2 minutos, viu, para encerrar. Aí nós temos aqui o sujeito. Nós temos o sujeito, que eu vou retomar essa aula na próxima aula de português, viu? O sujeito, oração sem sujeito, com o verbo haver no sentido de tempo passado, o verbo haver no sentido de existir, verbos fenômenos da natureza, o verbo fazer no sentido de tempo passado, certo? E verbos fenômenos da natureza, como entardecer, como amanhecer e etc. Viu? Aí na próxima aula nós vamos continuar nessa página aqui, da página 108, viu? Para a gente reforçar os tipos de sujeito, tá certo? Então, vocês vão pegar e a gente está encerrando agora, porque vocês vão ter aula de geografia, tá bom? Então, tchau vocês. Certo. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá certo? Tchau vocês. Tchau. Tchau.